crianças, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós já louvamos ao nosso Deus, hoje que é o dia do Senhor, nós tiramos para adorá-lo e nós vamos agora dar início à nossa aula. Mas primeiro nós vamos orar. Fiquem quietos, fechem seus olhos em reverência ao nosso Deus e vamos orar, agradecendo e pedindo a direção do Senhor para a nossa aula para o dia de hoje. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu nome, porque Tu és santo, 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 digno é o Senhor e merecedor de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor limpe o nosso coração, pedimos que o Senhor esteja perdoando os pecados das crianças, que elas possam realmente reconhecer que são pecadoras e carecem do perdão do Senhor. Pedimos a Tua direção para esta aula e que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, nós vamos dar início à nossa aula. E vou fazer uma pergunta para vocês. Você lembra de algum momento que você passou e que você sentiu muito medo? E você conseguiu passar por esse momento difícil sozinho? Ou você teve a ajuda de alguém? O povo de Israel também passou por momentos difíceis, mas teve grandes vitórias. E hoje nós vamos conhecer mais um herói. Nós vamos ver a história de Gideão. Gideão, um homem com medo. Então, depois que o Senhor libertou os israelitas dos cananeus, usando Débora e Baraque, vocês lembram da aula passada? Então, houve 40 anos de paz depois disso. Porém, os filhos de Israel voltaram a pecar contra Deus. O que foi que aconteceu? O Senhor deixou que outro povo fosse inimigo de Israel. Vamos ler em Juízes capítulo 6, verso 1. Diz assim, a opressão dos midianitas. Verso 1 diz assim, a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo voltou a fazer coisa errada, voltou a pecar contra Deus. E cada vez que os israelitas faziam as coisas erradas, o Senhor permitia que algo acontecesse. Então, os israelitas, quando era a época da colheita, o que acontecia? Os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente vinham contra eles. Eles vinham, pegavam toda a colheita que os israelitas haviam feito, levavam com ele. Levavam também todos os seus animais e eles ficavam sem nenhum sustento, porque o povo inimigo vinha e levava tudo. E os israelitas não tinham nada, não ficavam com nada. E por causa disso, o que eles faziam? Eles clamavam ao Senhor. Eles pediam a ajuda de Deus. Eles clamavam para que o Senhor os ajudasse, para que o Senhor os acudisse. Então, no verso 6 diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, pediram a ajuda de Deus. No verso 7 diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito
e vos tirei da casa da servidão. O Senhor chamou a atenção deles, porque eles estavam fazendo aquilo que era mal perante o Senhor. E o Senhor deu aquela puxada de orelha no seu povo. No verso 9 ele continua: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. O Senhor tudo preparou para o seu povo. O Senhor providenciou tudo aquilo que eles precisavam. O Senhor providenciou. No verso 10 ele diz: e diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. O Senhor, toda vez que Israel clamava, o Senhor os ouvia, o Senhor os atendia. Mas toda vez o Senhor puxava a orelha deles, porque eles eram teimosos, eles eram desobedientes. Então, o Senhor, toda vez que eles clamavam, o Senhor os acudia, mas o Senhor também dizia que eles não ouviam, não davam ouvido à voz do Senhor. Por isso eles estavam passando por todas aquelas dificuldades, por isso eles estavam passando por tudo aquilo, né? Quando o povo inimigo vinha e levava todo o seu mantimento, então, e que eles ficavam sem nada, eles ficavam apavorados, porque eles tinham famílias. E o que eles iriam comer se eles não tinham mais nada? Porque o povo inimigo veio e levou tudo. Então, o Senhor ouviu as orações do seu povo. E ele ouviu no capítulo 6 de Juízes, no verso 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo do Senhor apareceu para Gideão. E o anjo deu a ele uma missão. Vamos lá em Juízes capítulo 6, versos de 14 a 16. Vamos ver qual foi essa missão que o anjo deu a Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor não estava com ele? O Senhor estava com Gideão. Ele não precisava ter medo, ele não precisava ficar apavorado. No verso 15 ele continua: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Ele ficou se justificando que como é que ele iria livrar Israel, porque ele era de uma família pobre, ele era o menor da casa de seu pai. Porém o Senhor lhe disse, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor era com Gideão. Então, ele não precisava ter medo, ele não precisava ficar apavorado. Como é que eu vou livrar Israel? Como é que eu vou ganhar esta batalha? O Senhor era com Gideão. Então, ele só precisava confiar no Senhor, porque o Senhor estava com ele. Gideão e um pequeno exército. O Senhor deu a Gideão a seguinte ordem. Vamos ler em Juízes 25, Juízes 6, 25 e 26. Vamos ver qual foi a ordem que o Senhor deu a Gideão. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Verso 26, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar.
foi a ordem que Deus deu a Gideão, foi para que ele destruísse o altar de Baal e que cortasse o poste ídolo e que ele foi oferecido um holocausto e a lenha usada era a lenha do poste ídolo. Este altar foi feito ao Senhor. Essa foi a ordem que Gideão recebeu e ele obedeceu aquela ordem que o Senhor deu a ele. Mas logo pela manhã, sabe o que foi que aconteceu? Os homens daquela cidade descobriram o que Gideão havia feito e eles queriam matar Gideão. Mas o pai de Gideão disse o seguinte, olha, que o Deus de Baal é que deveria se defender sozinho. Ele é que é o Deus, o altar que foi derrubado foi dele, então ele que se defenda sozinho. Depois disso, sabe o que foi que aconteceu? Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, que eram inimigos dos israelitas, se reuniram para batalhar contra eles. Era um exército gigante. Então Gideão chamou vários homens de Israel para essa batalha. Então Gideão chamou esses homens para guerrear contra aquele grande exército. E o exército de Gideão que ele havia chamado era formado por 32 mil homens. Mas Gideão, ele queria que o Senhor confirmasse que seria ele que libertaria Israel. E ele pediu para que o Senhor, pediu do Senhor uma prova. No verso 36 diz assim: Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Mas ele não se contentou com aquilo. E disse mais Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então o Senhor realmente confirmou que Gideão que deveria guerrear, que Gideão deveria livrar Israel daquele grande exército inimigo. Mas Deus, ele queria mostrar ao povo de Israel que a vitória vem somente dele. Por isso, ele disse para Gideão que mandassem para casa todos os homens que estivessem com medo. O exército de Gideão era de 32 mil homens e 22 mil homens voltaram para casa. Ficaram 10 mil homens, mas o Senhor disse, mas ainda não está bom. E ele mandou que Gideão levasse os soldados para beber água no rio. Vamos lá? Abram lá em Juízes 7, de 5 a 8. E Gideão fez descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um vá para o seu lugar. Então, um exército de 32 mil homens
Os que estavam com medo foram para casa. 22 mil voltou, ficaram 10 mil. Mas Deus disse que ainda era muita gente. Foram para o rio beber água. Aqueles que se abaixaram, pegaram a água e beberam, lamberam a água. Estes foram 300 os escolhidos para guerrear junto com Gideão. Estavam 300 homens. Parecia ser pouco contra um exército gigantesco dos midianitas, juntamente com os outros povos. Mas Deus diminuiu o seu exército, o exército de Israel, para que eles tivessem a certeza de que não seria pela força, nem pela quantidade, pelo tamanho do exército que eles ganhariam a guerra, mas o Senhor os faria vencer. Gideão e a estratégia de Deus. Gideão, ele estava com medo, né? Estava com medo de ir até o exército, o acampamento do inimigo, como diz lá no verso 10, capítulo 7 de Juízes, verso 10, diz assim: se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial. Ele estava com medo de ir realmente, então Deus pediu para que ele levasse o seu ajudante, para que eles fossem até o acampamento inimigo para ouvir o que eles estavam conversando, para ouvir o que eles estavam falando. Vamos lá em Juízes 7, verso de 13 a 15, vamos ver o que é que eles estavam falando. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então eles foram e ouviram. E quando ele ouviu o significado do sonho, ele se ajoelhou diante do Senhor e o adorou. Gideão, ele dividiu o seu exército em 3 companhias, em 3 grupos. E as armas que eles usariam seriam as trombetas, os cântaros ou jarros, com tocha de fogo dentro. Então, à meia-noite, eles foram ao acampamento dos inimigos e eles tocaram as trombetas, quebraram os cântaros ou vasos e gritaram bem alto: pelo Senhor e por Gideão. Mas não saíram do lugar, como está lá no verso 21. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Os midianitas começaram a correr, a gritar, a fugir. O Senhor os confundiu e eles brigaram entre si. Israel os perseguiu e venceu aquela batalha. Por quê? Porque o Senhor estava à frente. Assim Deus livrou seu povo dos midianitas. Deus, o nosso Deus, que é todo-poderoso, quando Ele quer, acontece. Tudo que Ele quer, acontece. Ele faz acontecer. Por isso, nós precisamos confiar. Diante das situações difíceis, nós precisamos confiar nesse Deus. Esse Deus que é verdadeiro. E aí, talvez vocês possam, assim como Gideão, sentir medo. Mas não se preocupe. Sabe por quê? Porque a força que você precisa para enfrentar os problemas do dia a dia e obedecer vem do próprio Deus, vem
do Senhor. Basta que nós confiemos nele. Basta que nós confiemos naquilo que ele deixou para nós, que é a sua palavra, que possamos vivê-la de modo que tudo aquilo que temos aprendido, que possamos colocar em prática, que possamos vivenciá-la dia após dia, ok? Amém? Vamos para o nosso desafio da semana. O desafio dessa semana é simples. Você vai fazer uma lista dos seus próprios medos, você vai orar e vai pedir que o Senhor os ajude a superá-los, ok? Vamos para o nosso versículo novo que está lá em Salmos 28, verso 7, parte A. Abra lá a sua Bíblia. Salmo 28, 7, parte A. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Vamos lá mais uma vez. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. O Senhor é a força do seu povo. Amém. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo, tchau!